Olá, boa tarde. Está começando mais um Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos e confira os destaques desta edição. Presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, visita a Feira de Logística em São José. Prefeitura rejeita a proposta de conciliação sugerida pela Justiça para a tramitação da Lei de Zoneamento. Câmara, Ministério Público e Defensoria Pública haviam aceitado a proposta. O projeto do orçamento para 2016 é aprovado na Câmara. Confira o resultado da votação dos outros projetos na pauta da 76ª sessão ordinária. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Alunos da Faculdade Bilac de São José realizaram uma feira de logística na cidade. O evento, que marcou o trabalho de conclusão de curso dos estudantes, contou com a presença do presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho. E a gente confere agora na reportagem. O presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, visitou uma exposição de trabalhos acadêmicos do curso de Tecnologia em Logística da Faculdade Bilac. Os estudantes explicaram ao vereador as soluções que encontraram para problemas como armazenamento e expedição de produtos, buscando otimizar os processos operacionais. O Alisson está no 4º e último semestre e usou os conhecimentos adquiridos para aumentar a produtividade da empresa de transporte refrigerado onde trabalha. Automatizando parte do processo, triplicou a capacidade de carga diária e ainda reduziu tanto o tempo de carregamento dos caminhões quanto o número de funcionários. O faturamento da empresa ela chegou a 5 vezes o faturamento inicial, de quando a gente iniciou o processo, né? Para mim está sendo muito importante porque eu estou expondo um resultado que eu tive. O curso superior tecnológico de logística tem 90 alunos entre os períodos matutino e noturno. O professor coordenador destaca o contato com o mercado de trabalho, pois os estudos surgiram a partir de casos reais. O que mais vai se encontrar, o que mais o profissional de logística vai encontrar é isso. O que eu tenho que solucionar, o que eu tenho que melhorar. Isso parte pelo princípio de procura, né? De ir atrás, pesquisar, correr, e isso nós vimos nos nossos alunos. O presidente do Legislativo participou da abertura do evento e parabenizou alunos e professores. A gente vê que essa juventude acreditando, mesmo no momento de dificuldade, de crise, acreditando que nós podemos sair dessa crise e sair dessa crise com atitude, com muito trabalho e com muito estudo. Então eu venho aqui hoje na Faculdade Bilac parabenizar os professores, parabenizar a todos esses jovens por essa iniciativa e que que eles possam ser referências para outros jovens também aqui da nossa cidade e que eles possam se destacar e que São José continue exportando grandes mentes aí para todo o Brasil. Em uma longa sessão, os vereadores votaram e aprovaram o orçamento de São José para o ano que vem, que teve valor fixado em cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. A sessão ainda foi marcada pela votação de outros projetos de lei. E a gente acompanha agora um balanço da 76ª sessão ordinária. O projeto de lei para o orçamento de 2016, um dos projetos que constavam na pauta de votação da 76ª sessão ordinária, foi aprovado por unanimidade. A proposta recebeu um total de 84 emendas. Durante a votação realizada em plenário, os vereadores decidiram por 11 votos a 9 que as emendas seriam votadas em bloco e não uma a uma como propunha a bancada de oposição. Todas as 84 emendas foram rejeitadas por 11 votos contrários e 9 favoráveis. Muitas das pessoas que vieram nos solicitar, as comunidades das quais nós iríamos tentar beneficiar, foram simplesmente jogadas às traças por esse governo. Quero deixar claro que estaríamos pedindo uma academia ao ar livre no Jatobá, ali na região sudeste. Estaríamos e pedimos um aparelho de radiografia na UPA de São Francisco Xavier. Aqui cabe um adendo que no ano passado a gente chegou a conseguir dinheiro para isso e eles conseguiram mandar o dinheiro para o Hospital da Mulher, que não existe. Mas eu queria falar agora de uma emenda que a gente estava pedindo no Centro de Referência de Saúde do Idoso. Como foi pedido também, promessa de campanha do seu Carlinhos, que era para fazer o Hospital do Idoso. Até hoje não saiu do papel, como também não saiu o Hospital da Mulher, né? Fizeram um ambulatório da mulher, estão falando que é hospital. Como também não saiu da mulher a casa de abrigo, né? Quantos mil anos nós escutamos aqui com relação ao problema da violência da mulher, a casa de abrigo da mulher, e até hoje não saiu do papel. Convém salientar, eu estava ouvindo aqui, que já existe previsão para várias coisas que eles disseram. É que seria importante ler o processo, para não falar coisas
que não é verdade. Por exemplo, se vocês forem analisar com calma o projeto que estamos avaliando, por isso que eu vim aqui falar, está previsto sim creche para a região norte. Está previsto recursos para Via Cambuí, obras, enfim, o orçamento municipal discutido com a população tem várias previsões. Quando o vereador faz emenda, ele tem que tirar de uma rubrica o valor que ele quer e botar em outra rubrica. Ele não pode botar numa rubrica que não tem nada a ver com aquilo que ele está colocando. Ele não pode pegar mais dinheiro do que tem naquela rubrica e botar numa outra rubrica. Ele não pode estar colocando em questões como iluminação pública, como eu vi aqui, emenda de vereador que veio, falou, eu fiz isso, galeria ao ar livre, academia ao ar livre, fiz água para não sei aonde, e, no entanto, ele tira de iluminação pública. Então, tá bom, faz academia ao ar livre e tira dinheiro da educação, de iluminação pública. Entendo que as emendas apresentadas por todos os senhores vereadores da oposição, lamento que todas elas, sem ao menos ter sido lidas, detalhadamente, foram rejeitadas, traturadas da maneira mais deselegante possível dentro de um parlamento. Nem sequer se deu ao respeito de fazer as devidas considerações em relação às emendas. Só quero ressalvar aqui que as emendas que esse vereador apresentou, respeitamos todas as hierarquias da lei. PPA, LDO, o PPA, o Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, todas elas protocoladas, até chegar na louca lei orçamentária. Outro projeto apreciado, de autoria do Executivo, propunha abrir crédito adicional especial ao Instituto de Previdência do Servidor para a aquisição de uma sede própria. A medida foi aprovada por unanimidade. Ainda durante a sessão, os vereadores também aprovaram o projeto que doa uma área à instituição Gaia, que realiza um trabalho educacional e social com pessoas com autismo. Representantes da instituição estiveram no plenário e acompanharam a votação. Como orador do expediente, o vereador Wagner Balieiro apontou ações realizadas pela Prefeitura nas áreas de habitação e infraestrutura. Também falou da importância de aprovar o projeto que beneficia a instituição Gaia. Os projetos, inclusive, de interesse de setores organizados aqui de nossa cidade, desde o funcionalismo público, também de entidades. Estamos vendo aqui a equipe do Gaia. Nós temos um projeto do Poder Executivo que trata hoje da doação de uma área lá na região do Urbanova para o Gaia. Então o projeto ele já foi protocolado nesta Casa de Leis, que foi esse projeto que acabou de ser lido, e nós vamos tentar trabalhar para a sua leitura e votação, mas que isso a gente precisa ter o apoio de todos os vereadores no sentido de abrir mão do prazo de emenda, para que a gente já possa ter, além da leitura, a votação desse processo. O outro orador do dia, vereador Juvenil Silvério, abordou a falta de água no Recanto dos Tamoios e também as emendas ao projeto de lei do orçamento para 2016. Toda quinta-feira essa comunidade está aqui nas nossas galerias. E o ano passado, faz exatamente um ano, nós tivemos um momento de votação do orçamento do município. Nesta votação do orçamento, tinha uma emenda que se referia à água para o Recanto Tamoios. Esta emenda em particular, do Recanto Tamoios, ela foi votada em separado e os 21 vereadores desta casa votou a favor desta emenda. Senhores, aí vem a pergunta, por que então, um ano depois da emenda aprovada, a comunidade Recanto Tamoios continua aqui, pedindo dinheiro para fazer a obra deles? Por que não foi feito? Confira a 76ª sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. A Prefeitura rejeitou a proposta da Justiça de ampliar o prazo da discussão da nova lei de zoneamento. A Câmara de São José, a Defensoria Pública e o Ministério Público concordaram em ampliar as discussões sobre o projeto de lei após a Prefeitura apresentar estudos técnicos detalhados sobre o projeto e fazer uma nova rodada de audiências públicas.
Terminou sem acordo a audiência de conciliação realizada pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, com a Prefeitura, Câmara, Defensoria Pública e Ministério Público. A Prefeitura não aceitou a proposta da Justiça de suspender a tramitação do projeto da nova Lei de Zoneamento e realizar novas audiências públicas com a população. Foi uma audiência para tentar um acordo com a Prefeitura e a Câmara a respeito da Lei de Zoneamento. Demorou quase 2 horas a nossa reunião junto ao juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública. Estávamos com um acordo quase já pronto para ser assinado quando a Prefeitura de última hora vetou o acordo, resolveu não assinar. Então acabou que não havendo esse acordo e o processo ele vai seguir normalmente agora. Na verdade, o papel da Câmara Municipal hoje nessa conciliação foi simplesmente de garantir os direitos legislativos dos prazos que nós teríamos. Esse foi o nosso papel. Todas as propostas colocadas, não só pelo juiz, ao defensor, à promotoria, à Câmara e à Prefeitura, todas elas foram apreciadas com bom grado para a Câmara. A audiência foi uma tentativa da Justiça de buscar um acordo entre os envolvidos após ser provocada pela Defensoria Pública, que pediu, por meio de uma ação civil pública, a suspensão de todo o processo de consulta do projeto de lei realizado pela Prefeitura. A Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública contra o projeto de lei que hoje está na Câmara, encaminhado pelo Executivo, apontando algumas ilegalidades nesse projeto de lei, o PLC 10, 2015. Entre outras seria a falta das audiências públicas que a lei orgânica do município exige, que acontece em casos como esse, além da disponibilização prévia de todos os estudos técnicos, pareceres que embasaram a Prefeitura na elaboração dessa mudança da lei de zoneamento. E por conta disso, com a ausência de todas as informações, nós entramos com essa ação. No acordo proposto, a tramitação do projeto seria suspensa até a Prefeitura apresentar estudos detalhados sobre as mudanças previstas. Novas audiências públicas seriam realizadas nos meses de fevereiro e março. A tramitação do processo na Câmara seja suspensa imediatamente, que se convoquem novas audiências públicas com a população, para informar a população de forma adequada quais são as mudanças que a nova lei de zoneamento está promovendo no município. Que seja disponibilizado para todos os munícipes, associações também, empresários, os estudos técnicos que embasaram esse projeto da Prefeitura e, de forma assim, mais categórica, que seja suspenso o projeto e que toda essa análise da nova lei de zoneamento seja feita no ano que vem, quando for feita a análise obrigatória, a reanálise obrigatória do plano diretor do município, que vai ser feito tem que ser feito, né, até agosto de 2016. Ainda durante a audiência, um grupo de moradores do Jardim Esplanada criticou a condução do processo que resultou no projeto da lei de zoneamento e o texto final apresentado para votação na Câmara. O Executivo está fazendo uma proposta em que ele deixa a população de fora, né? Ele não está atendendo aos anseios da população. No nosso caso, por exemplo, foi mostrado em audiência pública um zoneamento totalmente residencial e quando isso foi para votação, isso foi mudado totalmente, foi praticamente um estelionato que aconteceu contra o nosso bairro. E isso aconteceu em várias regiões da cidade, né? Então, isso motivou que a gente procurasse mecanismos de defesa. Sem acordo, agora a decisão sobre o andamento do projeto da lei de zoneamento será definida pela Justiça. Gostaria de reforçar que a Câmara esteve o tempo todo na audiência ao lado da Defensoria Pública, o Ministério Público também, bastante sensível e compreensível com os argumentos da Defensoria Pública. E a gente espera que, independente do resultado que vai ter de decisão do juiz, favorável ou contrário, mas que a Prefeitura reformule o processo todo e ouça efetivamente toda a população a respeito do que a população pensa no futuro da cidade. E no próximo bloco vamos falar de esporte. Chefe da delegação de atletas joseenses que disputaram os Jogos Abertos do Interior comenta sobre a conquista do vice-campeonato. E
chegaram ao fim as competições dos Jogos Abertos do Interior, que reuniram atletas de várias cidades do estado, disputando dezenas de modalidades esportivas. São José dos Campos foi vice-campeã. Um bom resultado para a cidade, mas que por pouco não conquistou o primeiro lugar, repetindo o feito do ano passado, quando foi campeã. A repórter Gisele Lopes conversou com o chefe da delegação de São José sobre o desempenho da equipe. E a gente acompanha agora o bate-papo. Muito boa tarde, Gisele. Boa tarde, Lucas Guerra. Hoje recebemos em nosso estúdio o chefe da delegação joseense dos Jogos Abertos do Interior, Antônio Carlos Silvério. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, esse ano os Jogos Abertos do Interior foram realizados em Barretos. E o nosso município ficou em segundo lugar, né? Nós disputamos com 144 cidades. A primeira divisão é composta por 11 cidades e as demais são da segunda divisão. Mas no cômputo de pontuação, São José ficou em segundo lugar à frente das demais. Quem venceu foi São Bernardo do Campo. Nós também fomos vice-campeões 3 vezes, né? Em 3 edições, 2011, 2012 e 2013. E agora, em 2015, segundo lugar. Exatamente. O que faltou para nós chegarmos ali e placar essa... Olha, Gisele, os Jogos Abertos do Interior, como ela é carinhosamente conhecida como Olimpíada Caipira. Olimpíada Caipira. Nossa, mas explica para o telespectador por que Olimpíada Caipira. Porque ela é realizada no interior do estado de São Paulo. Tradicionalmente, há 79 anos, ela sempre foi realizada com as cidades do interior do estado de São Paulo. Então, carinhosamente, ficou o apelido de Olimpíada Caipira. E quando a gente fala de uma Olimpíada, ela é composta por 49 equipes que jogam entre si durante um período do ano, né, para poder encontrarmos aí o campeão geral do estado de São Paulo. E é uma riqueza de detalhes imensa, porque você tem judô, você tem basquete, vôlei de areia, natação, atletismo, você tem também jogos para atletas paralímpicos, que é a natação para pessoas com deficiência, nós temos também atletismo para pessoas com deficiência, e muitas vezes você acaba naquele dia em especial não atingindo ali a performance que você deseja, ou chegando no patamar que você desejaria, porque nós já estamos em final de temporada, nós já estamos no mês de dezembro. Esses jogos, habitualmente, ele é feito no mês de outubro, ou até no começo de novembro, mas esse ano, especialmente, ele foi realizado no mês de dezembro. Entendi. Então, a cidade campeã, ela, na verdade, é a junção de todas as modalidades, junta-se todos os pontos e aí define a cidade campeã. Define a cidade campeã. Faltou pouco para São José. Olha, faltou muito pouco. Se nós formos ver no âmbito de pontuação, foram 18 pontos aí de diferença, mas isso é muito pouco comparado ao que cada modalidade pode conquistar. Cada modalidade pode conquistar até 9 pontos. Então, das 49, praticamente 2 só que não atingiram a possibilidade de pontuar ao máximo para nós termos uma classificação melhor. Porque o nosso futebol feminino foi lá e conquistou o título, né, em cima de São José do Rio Preto. Nós temos também o nosso futsal masculino, que esse ano fez uma final contra a própria cidade de São Bernardo do Campo, onde nós tivemos a felicidade de ganharmos nos pênaltis. Nós tivemos também o vôlei de areia, que foi campeão feminino, e São José dos Campos foi campeão da categoria masculina do xadrez. Curioso. Inclusive jogando com grandes enxadristas do estado de São Paulo, né? E eles acabaram sobressaindo. Tá certo. E alguma não rendeu como esperado? Olha, aconteceu sim. O taekwondo, que este ano não conseguiu atingir essa performance. O nosso próprio futebol masculino, que o ano passado foi vice-campeão, este ano ele não conseguiu passar para a segunda fase. São equipes que estão se preparando aí para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai acontecer em janeiro, como é o nosso caso. E assim, 662 pessoas fazem parte dessa delegação, 500 atletas. Como que é a preparação, o trabalho de organização com toda essa turma? Gisele, é interessante também. É um trabalho de logística muito grande. Imagina. Por quê?
a cidade que é realizada os jogos, ela não tem condições hoteleiras de agregar e absorver 15 mil pessoas no município. Então, o que o Estado de São Paulo faz? Ele nos fornece escolas municipais e estaduais para que a gente possa transformar essas escolas em alojamento. Nós vamos preparar a escola para dormitórios nas salas de aula, os banheiros viram vestiários, o pátio ali vira o refeitório, a cozinha passa a fazer 500 alimentações por dia, café da manhã, almoço, janta, lanche da noite. Nós temos lavanderia, temos sala de fisioterapia, ônibus, né, que nós temos que dar estrutura para as competições. É um trabalho bem grande, né? É um trabalho grande. Mas graças a Deus nós temos uma equipe na Secretaria de Esportes de profissionais já treinados, que participam há muitos anos. Então essa equipe, né, de profissionais, eles vão junto para lá. Nós contratamos cerca de 40 pessoas lá na cidade onde a gente vai, aonde dá o suporte de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia. E temos também os coordenadores de modalidades. E para concluir a nossa entrevista, quando começam os trabalhos para os Jogos do ano que vem? Olha, Gisele, ele já começou. Já começaram. Na própria avaliação que nós estamos fazendo neste momento dos jogos que foram realizados, é uma avaliação técnica de cada equipe, de cada modalidade, onde vamos ver o que acertamos, o que erramos, o que precisamos melhorar. Boa sorte, né, em 2016. Obrigada, Antônio, pela sua participação, tá? Aqui no nosso programa. Com você, Lucas Guerra. Muito obrigado pelas informações, Gisele. E no próximo bloco, confira as atrações culturais para o fim de semana em São José e fique por dentro das notícias do esporte no Giro Esportivo. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E você está à procura de emprego? Então confira as vagas disponíveis na cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de cozinha, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, esteticista facial, garçom, mecânico de manutenção de máquinas, sushimê, vendedor de comércio varejista e zelador. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E já sabe o que fazer no fim de semana? São José tem muitas atrações e a gente confere tudo na nossa agenda cultural. Hoje no Sesc tem a apresentação da banda Cubata. O nome tem origem no dialeto angolano Kimbundu e significa casa. O trabalho da banda se baseia no Afrobeat, com elementos do minimalismo, noise e fuzz. O show começa às 7h30 da noite, a entrada é livre. Ainda na sexta tem show da banda De Portinares no SESI. O grupo mistura ritmos do pop com influência do rock britânico. A apresentação começa às 8 da noite, a entrada é gratuita. No sábado, a dupla Dimos Goldarulis e Guilherme de Camargo se apresenta no Teatro do SESI, trazendo um pouco da música erudita para a cidade. A dupla se dedica à pesquisa e à interpretação de composições dos séculos 17 e 18. A apresentação começa às 8 da noite, a classificação é livre. Ainda no sábado tem show da banda Blues Etílicos no Sesc. A banda comemora 30 anos de carreira e apresenta composições autorais do novo álbum. A apresentação é às 8 da noite. Os ingressos saem a partir de R$ 7,50. Já no domingo, a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos e o Coro Jovem Sinfônico convidam o público a celebrar a chegada do Natal no Parque Vicentina Aranha. É o tradicional piquenique sinfônico e para participar todos são incentivados a levar uma cesta de piquenique. O encontro é às 10h30 da manhã, a entrada é livre. Participe da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. E chegou a hora de saber qual é a previsão do tempo para o fim de semana.
sol deve aparecer por entre as nuvens durante a tarde desta sexta. A probabilidade de chuva é pequena, não passa de 30%. A temperatura máxima atinge 29 graus, mínima 18. Já no sábado, o sol deve predominar pela manhã. Durante a tarde, são esperadas pancadas de chuva com trovoada a qualquer momento. A temperatura máxima será de 30 graus, mínima 21. E as temperaturas sobem um pouco no domingo. A máxima pode chegar a 32 graus, mínima também 21. O sol deve aparecer por entre as nuvens pela manhã. A probabilidade de chuva durante a tarde é alta, 80%. E o Giro Esportivo te coloca por dentro de tudo que rola no esporte de São José. O nosso repórter Daniel Melo, ele está aqui com a gente no estúdio. Daniel, muito boa tarde, muito obrigado pela presença para trazer mais informações para a gente. E a gente começa falando justamente do basquete, né, Daniel? Isso mesmo, Lucas Guerra. Na sequência do NBB, pela 9ª rodada da competição, a equipe de São José dos Campos enfrentou Franca no Pedrocão e acabou saindo com mais um resultado não muito agradável. 91-79 para a equipe francana, que se reabilitou na competição. Próximos duelos, quais são? O São José tem um duelo dificílimo, já hoje à noite, a partir das 8 horas, no Panela de Pressão, contra o Bauru. Um duelo contra o vice-líder da competição. Inclusive, nós temos aí a classificação do NBB atualizado, e nós vamos dar uma olhadinha nela. O São José caiu para a 10ª colocação, tem agora 42% de aproveitamento e coleciona aí a 4ª derrota na competição. Hoje à noite encara o Bauru, como a gente já havia falado. A equipe bauruense tem 87% de aproveitamento e um belo time. Um jogo difícil, né, Daniel? A gente vinha já comentando aqui no Giro, o São José que começou bem, né, no campeonato, campeão paulista, né? Tinha aí, quem sabe, aí chances de crescer e não está com rendimento tão esperado, né? E ainda mais se criam dificuldades depois do São José, que não tinha um pivô de ofício, contratou o Daniel Filé, agora tem dificuldades com o seu armador, o Jamal Smith, que ainda está nos Estados Unidos resolvendo problemas particulares. Se especula até que o São José já tenha outro armador contratado, mas ainda são apenas especulações na competição. As notícias também não são boas para o vôlei, né, da cidade. É verdade. Ontem à noite a equipe foi ao Paraná, em Maringá, e acabou derrotada mais uma vez por 3-1 para os paranaenses, para a equipe da cidade, no ginásio Chico Neto. A equipe volta à quadra neste final de semana, teoricamente em casa, isso porque a partida foi levada para Lorena, aqui no Vale do Paraíba, por conta de um acordo que fizeram. O jogo acontece amanhã às 19 horas, né? Amanhã, dia 12, às 19 horas, no Centro Comercial de Lorena, terra do jogador Fabrício, o nosso Lorena aqui de São José. Lembrar que o vôlei de São José também começou muito bem a competição da Superliga, né? E está enfrentando um pouco de irregularidade na competição. A Superliga é um campeonato dificílimo e o São José está hoje na 9ª colocação, tem apenas 9 pontos. Para o fim de semana, tem mais disputas, mais jogos? Tem sim. Para quem gosta de futebol, o final de semana será de 2 partidas interessantes pelo Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20. A 2ª rodada se inicia em São José dos Campos e vai até o próximo final de semana. Amanhã, no sábado, às 5 horas da tarde, teremos Rio de Janeiro e Minas Gerais, e depois, às 7h30 da noite, a seleção de São Paulo contra a seleção do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o técnico Max Sandro, com a supervisão do tetracampeão Mauro Silva, é que comanda a seleção paulista, e vale a pena ver aí os craques do futuro antes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece aqui em janeiro. Com certeza vale a pena acompanhar, Daniel. A gente agradece muito a sua presença. As informações a gente te aguarda na segunda-feira aí com os resultados. Com certeza estaremos aqui. Boas notícias, hein? Muito obrigado. E o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um bom fim de semana e até segunda-feira.